Há pelo menos 2 décadas, a Clínica Cristiane Altoé tem cuidado de pessoas com dedicação, ciência e um olhar humano para cada paciente. Aqui entendemos que a dor não é apenas física. Muitas vezes ela também tem origem emocional, postural e até no ritmo da vida moderna. Por isso, evoluímos. A partir de agora, a clínica passa a se chamar Instituto Cristiane Altoé. Um novo nome que representa uma nova forma de cuidar. Um método integrado que reúne acupuntura, pilates clínico, fisioterapia, psicoterapia e psicanálise em um mesmo propósito. Instituto Cristiane Altoé. Um novo nome, uma nova etapa no cuidado da sua saúde. Você já percebeu que algumas pessoas convivem com dores crônicas que melhoram com determinados tratamentos, mas a dor sempre acaba voltando? Mas isso não significa que o tratamento falhou, mas que ele ainda não está completo. Faz bateria de exames, toma muitas medicações, infiltrações, faz muitas sessões de fisioterapia e mesmo assim a dor reaparece. É porque em muitos casos essa dor está ligada à ansiedade, sobrecarga emocional e à dificuldade do paciente em dizer não. Além disso, a forma como o sujeito lida com a dor influencia na manutenção dos seus sintomas. O corpo fala aquilo que a mente está tentando suportar. Na TCC, identificamos e mudamos padrões de comportamentos e pensamentos que mantêm esse ciclo de dor. Na psicanálise, investigamos a raiz emocional dessa dor e, junto com a fisioterapia, o pilates clínico, a acupuntura, tratamos o desequilíbrio e a enfermidade do corpo, enquanto com a psicoterapia tratamos a raiz emocional dessa dor. Quando a gente trata só o sintoma, a dor pode voltar, mas quando tratamos a raiz emocional, o resultado é mais profundo e duradouro. A fibromialgia está te causando dores, cansaço, insônia, limitação na sua vida? Sabia que aqui no Instituto nós temos um método ideal para você? Temos uma metodologia de tratamento completa. Chama a gente aqui no WhatsApp e venha conhecer. Se você convive com dor, já tentou vários tratamentos e não teve o resultado que esperava, saiba que existe um caminho diferente. O método ICA do Instituto Cristiane Altoé é um protocolo criterioso que combina diferentes abordagens para tratar a dor de forma completa e eficaz. Ele integra várias técnicas com tratamento adaptado à necessidade de cada paciente. Tudo isso com pagamento acessível e parcelamento facilitado. Agende sua sessão e comece a cuidar da sua dor de forma inteligente e personalizada.
chinesa. Ela não trata apenas dor, trata insônia, enxaqueca, problemas intestinais, digestivos, problemas emocionais como depressão, ansiedade, e podemos tratar através da acupuntura adultos, crianças e também gestantes. Você sofre com enxaqueca? Sabia que aqui no Instituto nós temos uma metodologia de tratamento definitiva? Entre em contato conosco e descubra como. Existe um jeito mais inteligente de cuidar da sua saúde. Um método que trata a raiz do problema, não só o sintoma. Se você já tentou de tudo e a dor continua, talvez esteja na hora de mudar a estratégia. Agende sua avaliação agora e comece a sentir a diferença. Você conhece os benefícios da acupuntura? Essa prática milenar vai além do tratamento de desconfortos físicos e dores, proporcionando benefícios amplos para o seu corpo e a mente. Ela também fortalece o sistema imunológico, tornando o organismo mais resistente a doenças. A técnica é eficaz no controle do estresse, promovendo uma sensação de relaxamento e profundo equilíbrio emocional. Além disso, auxilia na regulação do sono, melhora a digestão, trata a enxaqueca e atua no controle da ansiedade e depressão. Mais do que um tratamento para a dor, a acupuntura é uma aliada poderosa para a manutenção da saúde e bem-estar integral. Para crianças, o tratamento é realizado de forma delicada e não invasiva, garantindo a segurança e o conforto. E melhor, fazendo a acupuntura regularmente, você fortalece a saúde, garantindo maior longevidade com qualidade de vida. Incrível, né? Dores no corpo, estresse, ansiedade ou depressão? Pare de sofrer com isso. Entre em contato com a gente e descubra como. Você sabia que muitas doenças emocionais se manifestam no corpo? E que tratar apenas o corpo ou a mente pode não ser suficiente para uma verdadeira cura? Sou a doutora Cristiane Altoé e desenvolvi um método de atendimento que une duas técnicas superpoderosas de tratamento e vou te apresentar agora. A acupuntura, que atua no corpo desbloqueando o fluxo energético e regulando funções orgânicas importantes, reduzindo sintomas físicos como ansiedade, estresse e depressão. E a psicanálise, que acessa a raiz emocional e ajuda a ressignificar traumas e sentimentos de sofrimento e angústia. Um verdadeiro cuidado de dentro para fora. E se você sente que já tentou de tudo e até hoje não encontrou solução, me envie uma mensagem. Vamos conversar sobre como esse método incrível e único pode transformar a sua vida. Te aguardo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa abordagem que está mudando o jeito como a gente encara a dor. Vamos falar sobre a cura integrada e principalmente sobre como o estresse da nossa mente e a dor no nosso corpo estão, na verdade, muito, mas muito conectados. E como uma nova filosofia de cuidado pode ser o caminho para um alívio de verdade, um alívio que dura. Vamos começar com uma reflexão que, para muita gente, vai soar bem familiar. Quem nunca percebeu que aquela dor nas costas ou no pescoço, ou até uma enxaqueca parece que fica insuportável bem naquele dia mais estressante? Pois é, isso não é só impressão não, é um sinal super importante que o nosso corpo está mandando. E é aí que a coisa fica séria. O estresse libera hormônios tipo cortisol, sabe? E eles podem aumentar a inflamação e deixar a gente mais sensível à dor. Aí a dor, claro, gera mais estresse, mais ansiedade. Pronto, vira um ciclo vicioso que muitas abordagens tradicionais, sozinhas, simplesmente não dão conta de quebrar. Para a gente entender como sair dessa, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender melhor essa relação entre a dor e a mente. Depois, a gente vai conhecer o método ICA. Vamos ver os pilares dele, para quem ele funciona, como é a jornada de cuidado e, claro, como dar o primeiro passo. Ok, vamos começar indo direto na raiz do problema. Muitos tratamentos focam só no sintoma físico e acabam ignorando que a nossa mente, as nossas emoções, têm um papel central nisso tudo, especialmente quando a dor se torna crônica. Então, o ponto-chave é esse aqui. A dor que não vai embora não é só um sintoma,
Pense nela como um mensageiro, um alarme tocando. Ela está sinalizando que tem um desequilíbrio mais fundo ali, que o sistema todo, corpo e mente, precisa de um cuidado integrado. Não é só um músculo, não é só uma articulação, é um chamado para olhar o todo. E é exatamente essa integração que nos leva para a solução que a gente vai explorar agora, o método ICA. Uma filosofia de cuidado que, finalmente, une esses dois mundos que nunca deveriam ter sido separados. Essa abordagem foi desenvolvida pelo Instituto Cristiane Altoé, e ela nasceu justamente da necessidade de criar uma reabilitação que fosse tanto física quanto mental, que olhasse para a pessoa e não só para a doença. Mas o que é, afinal, o método ICA? Bem, ele é um conjunto de protocolos exclusivos que não quer só aliviar o sintoma. Ele vai atrás das causas, sejam elas físicas, emocionais ou funcionais. O objetivo aqui não é um alívio passageiro, é uma recuperação de verdade, segura e duradoura. Porque, vamos combinar, tratar o sintoma sem olhar a causa é como secar o chão com a torneira aberta, não é? Tá, mas como isso tudo funciona na prática? A grande sacada, a chave de tudo, está na sinergia, na combinação inteligente de diferentes terapias. São elas que formam os pilares desse tratamento. A base do método é essa combinação. A gente tem a fisioterapia especializada, a acupuntura terapêutica, a terapia mental estruturada, que é um acompanhamento super focado em estratégias para lidar com dor e estresse, a liberação miofacial e o pilates clínico, cada um com seu superpoder. E olha que interessante como essas terapias conversam entre si. A acupuntura, por exemplo, age direto no alívio da dor e ajuda a diminuir inflamações, buscando o reequilíbrio energético do corpo. Enquanto isso, o Pilates clínico vem para fortalecer toda a musculatura profunda de um jeito seguro, melhorando postura e mobilidade. Um prepara o terreno para o outro. E aqui tem um exemplo que eu acho brilhante dessa sinergia. A liberação miofacial vai fundo. Ela solta aquelas tensões musculares que muitas vezes guardam as memórias do estresse, sabe? E ao relaxar o corpo nesse nível, se abre um espaço, uma porta para que a terapia mental consiga acessar e tratar as raízes emocionais com muito mais resultado. Uma técnica potencializa a outra de um jeito incrível. Certo, entendido como funciona. Mas para quem exatamente esse método é indicado? Vamos dar uma olhada nas condições que mais se beneficiam dessa abordagem integrada. A lista é bem ampla, viu? Vai desde dores muito comuns, como aquela dor lombar que trava a vida da gente, até quadros bem complexos, como a fibromialgia, problemas posturais, tipo escoliose, e, o que é fundamental, condições que estão diretamente ligadas ao estresse, como a ansiedade e o esgotamento total do burnout, que é quando o corpo e mente estão pedindo socorro juntos. Então não importa se é um desvio na coluna, que precisa de uma correção funcional, ou aquela dor chata no pescoço que parece que nunca vai embora, a filosofia é sempre a mesma. Não é só tratar o local da dor. É investigar e tratar a causa raiz, que quase sempre envolve um mix de fatores posturais, musculares e, claro, emocionais. Sabe, uma das grandes vantagens dessa abordagem é que a jornada de quem busca o tratamento é muito bem definida. Não tem aquela incerteza, sabe? O processo é claro, é estruturado. E isso, por si só, já ajuda a diminuir a ansiedade de começar algo novo. Olha só como há um passo a passo bem lógico. Tudo começa com uma avaliação clínica super detalhada. A partir do que se descobre ali, é escolhido o método ideal para cada caso. Só então o protocolo de tratamento começa. E o mais importante, existe um acompanhamento contínuo, de perto, para ver a evolução e fazer os ajustes necessários no caminho. Então, vamos para a parte prática. Existem diferentes planos dentro do método IC, e encontrar o plano certo para cada necessidade é o primeiro e mais importante passo. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar bem as opções. Tem os métodos essencialmente e essencial corpo, para quem tem uma necessidade mais específica, mais focada. Já o ICA integrado é ideal para quadros moderados, onde essa conexão corpo-mente é bem clara. E, por fim, o ICA avançado, que é o mais completo de todos, pensado para casos crônicos mais complexos. Olhando para essas opções, a pergunta que fica é: qual deles se encaixa melhor na realidade de cada um? E a resposta para isso, claro, depende muito da história, dos sintomas e dos objetivos de cada pessoa. E para simplificar essa decisão, esse guia aqui é uma mão na roda. Pense assim, a dor é crônica, complexa, outros tratamentos já falharam, o caminho tende a ser o ICA avançado. A dor está muito associada ao estresse, o ICA integrado oferece aquele equilíbrio perfeito.
São problemas físicos mais pontuais? Essencial corpo. O foco é mais no equilíbrio emocional? Essencialmente. Fica mais claro, né? E por trás de toda essa estrutura, de todos esses métodos, existe um compromisso que guia tudo. A filosofia não é só aplicar técnicas, mas é garantir resultados que mudem a vida da pessoa e a satisfação de quem confia nesse caminho. E olha, esse dado aqui é muito poderoso. 100% de avaliações 5 estrelas no Google não é só um número bonito. É um reflexo direto, real, do impacto positivo que essa abordagem tem na vida das pessoas. É a prova social de que o método funciona. Portanto, a mensagem final que fica é um convite. O caminho para o alívio, para uma vida com menos dor e mais equilíbrio, começa com um único passo: uma avaliação clínica estratégica. É nessa avaliação inicial que um plano de cuidado personalizado é desenhado, dando início a uma jornada para finalmente cuidar do corpo e da mente como uma coisa só. Você sofre de bruxismo e dores nos ombros? Sabia que isso pode estar relacionado à ansiedade? Aqui no Instituto nós temos o método ideal para você. Se você quer acabar com esse sofrimento, chama a gente aqui no WhatsApp. Tem algo que aperta o peito e você nem sabe explicar. Você tenta ignorar, seguir em frente, sorrir para não preocupar ninguém. Mas no fundo, tem um vazio que insiste em voltar. Uma tristeza silenciosa, uma dor que ninguém vê, mas que te consome por dentro. Você já pensou quantas vezes fingiu estar tudo bem, só para não ter que explicar? Quantas vezes disse, tá tudo certo, quando na verdade, dentro de você, sentia que estava tudo bagunçado. A psicanálise não vem com respostas prontas. Ela vem com uma escuta diferenciada, atenta, com acolhimento. Ela te permite olhar para dentro de si. Buscar um tratamento não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Coragem de se olhar, coragem de pedir ajuda. Você não precisa carregar tudo sozinho. E talvez o seu recomeço esteja no simples ato de falar. Se você já tentou vários tratamentos e o problema continua, talvez o que falta não seja um tratamento, mas um plano estruturado. Isso acontece porque o problema pode não estar sendo tratado na origem. Após mais de 20 anos trabalhando na área da saúde, desenvolvemos o método ICA, um método de tratamento que integra diferentes terapias com estratégia e acompanhamento. Aqui, cada pessoa passa por uma avaliação e recebe um plano de tratamento personalizado, com tudo que realmente precisa para evoluir, com resultado eficaz e duradouro. Agende sua avaliação e comece a cuidar de você do jeito certo. Você sofre de dores na coluna? Sabia que isso também pode estar relacionado a um fundo emocional? E aqui no Instituto, nós temos uma metodologia de tratamento ideal para cuidar de você. Entre em contato conosco e descubra como.
Como vive com dores no corpo, estresse, ansiedade ou depressão? Deixa eu te explicar uma coisa importante. A maioria das pessoas trata apenas o sintoma, por isso o problema persiste. Seu corpo e sua mente estão conectados, por isso precisam ser tratados em conjunto. Aqui no Instituto Cristiane Altoé, a gente desenvolveu um método ICA, combinando várias abordagens de tratamento para cuidar do corpo e da mente. Se você se identificou com esse sofrimento e deseja ter mais qualidade de vida, a mudança começa agora. Chama no WhatsApp e venha ter uma vida mais leve. Sabe quando aquela dor nas costas parece que piora o estresse do dia? E aí, o estresse faz a dor nas costas piorar ainda mais? Pois é, essa conexão entre o nosso corpo e a nossa mente é super poderosa. E hoje a gente vai conhecer um lugar que entende isso como ninguém, o Instituto Cristiane Altoé. Quem aí nunca se viu lidando com uma dor que não passa, ou então buscando um pouquinho mais de paz, de equilíbrio, no meio dessa correria toda? Essa busca por bem-estar é algo que todo mundo vive, mas vamos combinar, nem sempre é fácil achar o caminho certo, né? E olha, para quem é de Cachoeiro de Itapemirim, tem uma boa notícia. Existe um espaço pensado exatamente para isso, para oferecer esse cuidado completo, integral. Um lugar que foi criado para ser a resposta para essas dores e para essa busca por equilíbrio. E o melhor, bem pertinho. E a proposta aqui é justamente essa, um cuidado completo e acessível. Imagina só a praticidade de ter, num lugar só, tudo o que se precisa para reabilitação e bem-estar, sem ter que ficar correndo de um lado para o outro. A ideia por trás do Instituto é genial de tão simples. Por que tratar corpo e mente como se fossem coisas separadas? Quem teve essa visão foi a fundadora, a doutora Cristiane Altoé. Ela é uma fisioterapeuta com uma bagagem imensa, sabe? Anos de experiência hospitalar, várias especializações. E foi ela que trouxe esse conceito de juntar reabilitação física com cuidado emocional. Tudo no mesmo espaço. Mas o que é que faz um lugar assim ser diferente de verdade? Além dos tratamentos, o que conta muito é a filosofia, o jeito de pensar por trás de cada atendimento. Vamos dar uma olhada no que guia o trabalho lá no Instituto. Bom, o alicerce de tudo está aqui. A missão deles é promover saúde com tratamentos que são feitos sob medida para cada pessoa. A visão é ser um ponto de referência de excelência na região e os valores? Os valores definem a experiência toda. É um compromisso com o profissionalismo, com ética e com um pilar que é fundamental, o atendimento humanizado. E, gente, essa frase aqui, ela resume o coração do Instituto. Não é só sobre aplicar uma técnica, sabe? É sobre criar uma relação de confiança. É sobre acolher de verdade, ouvir com atenção e entender a história de cada pessoa que chega lá buscando ajuda. Então, o que significa esse atendimento humanizado na prática? Significa que o cuidado vai muito além do sintoma. É o compromisso de toda a equipe em entender o que está por trás da dor, valorizar cada um como um indivíduo único. É isso que garante que o tratamento seja, de fato, pessoal e muito mais eficaz. Agora vamos ver como essa filosofia toda se transforma nos serviços oferecidos. É aqui que a gente vê na prática o corpo e a mente sendo tratados como um sistema só, totalmente conectado. E essas imagens capturam perfeitamente essa ideia. De um lado, a gente vê a energia, o movimento do estúdio de Pilates, focado em reabilitar o corpo. Do outro, a calma, o acolhimento da sala de psicoterapia, que é o espaço para cuidar da mente. É justamente essa ponte entre os dois mundos que promove um bem-estar de verdade. E o leque de serviços é bem completo, olha só. Tem a fisioterapia especializada para reabilitar lesões e recuperar os movimentos, a acupuntura que busca o equilíbrio e alivia dores crônicas, o pilates que fortalece o corpo de dentro para fora, a drenagem linfática que ajuda na recuperação e, claro, a psicoterapia e a psicanálise que dão aquele suporte essencial para nossa saúde mental. Tá, tudo isso parece ótimo, mas, no fim das contas, o que realmente importa são os resultados, né? Vamos ver agora os benefícios concretos que esses tratamentos podem trazer para a vida das pessoas. O segredo para ter resultados tão eficazes, que, aliás, aparecem direto nas avaliações super positivas dos pacientes, está em duas coisas: tratamentos baseados em ciência e atendimento individualizado. Cada plano é desenhado especificamente para aquela pessoa, o que potencializa demais a recuperação. E veja só como isso funciona na prática. Dores na coluna, por exemplo, são tratadas com terapia manual e fortalecimento. Dor no joelho, eles usam programas de propriocepção. Sabe o que é isso? São exercícios que meio que ensinam seu corpo a ter mais consciência e estabilidade na articulação. Dores no ombro recebem mobilizações e exercícios específicos. E para quem quer mais flexibilidade, a combinação de fisioterapia e pilates é fantástica. É a ciência trabalhando pelo bem-estar.
A acupuntura, por exemplo, é uma ferramenta incrível. Ela consegue modular nosso sistema nervoso e isso pode trazer um alívio gigantesco para coisas como enxaqueca, ansiedade e até problemas para dormir. É um bem-estar que vem de dentro e que dura. E não dá para não falar das técnicas manuais avançadas. Essa abordagem mais mão na massa é essencial para recuperar funções do corpo, sabe? Ajuda a soltar tensões, a devolver a mobilidade e é aliviador de um jeito bem preciso e eficaz. Bom, depois da gente entender a filosofia, os serviços e os resultados, fica aqui um convite. Um convite para dar o próximo passo em direção ao próprio bem-estar. No final das contas, o resumo de tudo é esse: a chance de encontrar num lugar só soluções para a saúde física e mental, com uma equipe que se dedica de verdade e com um tratamento que olha para a gente como um todo. E todo esse cuidado acontece num ambiente que foi projetado para a gente se sentir bem, para ter conforto e tranquilidade. Um espaço que é moderno, acolhedor, onde cada detalhe foi pensado para ajudar na experiência e no processo de recuperação. E a gente fecha com uma reflexão. Agora que a gente sabe que existem soluções tão completas e um cuidado tão integrado por perto, a pergunta que fica é: qual o primeiro passo que se pode dar, hoje mesmo, para começar essa jornada de mais bem-estar?